E a gente só entende realmente, eu só fui entender o que que era a graça de Deus quando eu saí da instituição. Apesar de terem muitas pessoas sinceras lá, que eu acredito que tenham, uma pessoa realmente só entende o que que é a conversão e a graça do Senhor, definitivamente na cruz que foi feito por nós, quando ela sai da instituição, porque é impossível. Por mais sincera que seja uma pessoa que ela fique na Universal, ela não vai saber, até por conta das práticas que são feitas, o sincretismo religioso e tantas outras coisas que aos nossos olhos, eu que fui nascido e criado lá, achava que era tudo muito normal, fazia parte de um contexto de fé. Então, a minha história basicamente começa por aí. Sim, mas quando que você despertou para o evangelho? Por exemplo, você começou em uma outra igreja ou foi exatamente na Universal? Foi na Universal, de certa forma, porque quando eu comecei a mergulhar na própria Bíblia, porque dentro da Igreja Universal a teologia ela é proibida. Isso é muito claro. O Edir Macedo mesmo lançou um livro eh, criticando a teologia e tem diversos depoimentos dele, até outros pregadores antigos que conheceram Edir Macedo, do qual ele critica a teologia. Para ele a teologia não vale de nada. Então na Universal não se tem um ensinamento teológico. Porém, conforme eu fui adentrando, eu tive a curiosidade, o desejo de conhecer a palavra. Por mim próprio, eu comecei a buscar conhecimento, comecei a estudar a Bíblia, comecei a ter o meu devocional particular, e aí começaram os conflitos, porque as práticas não batiam com os ensinamentos. Até que, num determinado momento, que é o que a gente vai chegar, eu entendi que a minha vida, eu teria uma decisão a tomar. Falei, peraí, o Jesus que eu conheci, o Jesus que eu me entreguei, o Jesus que eu entendo que é o real, não tem nada a ver com o que está sendo apresentado pela Universal. Então eu tomei uma decisão, não, eu quero seguir o Evangelho de Cristo e não os ensinamentos, o sistema, que inclusive a gente vai poder entrar mais a fundo, chamado de meritocracia, de um sistema de um universo, vou dizer assim com essas palavras, paralelo que tem dentro da Universal. Então, no momento em que eu decidi, falei, não, eu quero seguir a Jesus, eu tenho o desejo de levar a palavra de Deus, eu não quero trabalhar, viver como se fosse um trabalho, eu não quero fazer do evangelho o meu trabalho, o meu sustento, a minha carreira. A carreira é espiritual, não uma carreira material, eu não desejo isso. Foi aí que eu tenho certeza que naquele momento eu entendi o que era a graça de Deus e comecei a me aprofundar muito mais e foi ali que eu entendi o meu chamado para aquilo que eu faço hoje. Ô, Davi, qual é o processo que um membro barra vocacionado ao ministério ele passa até ser pastor da Universal? Então, é muito complexo, porque não é tão simples. Por exemplo, eu fui pastor da Universal por 5 anos. Nesses 5 anos, a Universal hoje, principalmente nesse ano de 2025 que nós estamos fazendo essa gravação, ela tem um projeto, por conta da demanda de pastores, da saída, até por conta das denúncias que eu venho fazendo e de outros colegas também no Brasil e fora, de jovens. Ela tem fome por jovens. No início, eu também tive esse desejo porque eu achava que o pastor era o pregador, era o missionário, ele tinha aquela vocação até que você entre. Então, para você se tornar um pastor não é tão fácil. Primeiro porque você vai passar por uma série existe um rigor, uma questão de referências que eles vão querer de você para saber se podem confiar em você. Tem que ser alguém de extrema confiança deles e tem que ser um excelente, abre aspas, funcionário. Tem que ser um funcionário. Primeiro porque, para você ser colocado como pastor, na Universal existia um rigor de ser chamado entre 15 a 27 anos. Então, e vai ser feita uma série uma peneira, se ele, como que ele é disciplinado, porque como é um sistema de hierarquia, a Universal entende o reino de Deus como uma hierarquia, quem está em cima manda e quem está embaixo. Já está errado por aí. Porque quando nós conhecemos o Evangelho, nós entendemos que a igreja é um corpo cujo cabeça é Cristo. E cada um tem a sua função, mas na Universal, não. Isso não existe. Mas, a princípio, como eu falei, o jovem está entusiasmado, ele faz parte de jovens, então tem projeto com jovens, como eu fazia. Eu ia para comunidades, eu queria trazer as pessoas para dentro da igreja. Porque eu aprendi isso, que eu tinha que trazê-las para a igreja, porque na igreja está a salvação. Ou pior,
A igreja é a salvação. É o que a Universal ensina. Não é à toa que eles adotam o Eu Sou Universal, que o genro de Edir Macedo copiou dos mormons. Antigamente tinha uma propaganda dos mormons lá, eu sou mormon. Então, Renato Cardoso trouxe essa ideia para ter uma identidade. Você tem que vestir a camisa da igreja, você tem que dizer que a igreja é sua mãe espiritual, que é uma total heresia. Isso não existe. Então, eu, naturalmente, naquele desejo de fazer a chamada obra de Deus, de ser um grande pregador, eu também embarquei nessa de estar trabalhando para que um dia eu pudesse ser um pastor. E isso aí passa por um crivo muito grande. Vai ter uma análise. Depois que o rapaz é chamado para fazer o que eles chamam de IBURD. O IBURD é o Instituto Bíblico Universal, que é só o nome. É como se fosse uma escola de pastor. Só que não se prega a Bíblia. Às vezes a pessoa que está nos assistindo agora, ela tem um filho, tem um sobrinho que está sendo preparado para ser um pastor. E ela deve estar pensando assim, que bom que agora meu filho vai se tornar um pastor, vai aprender a Bíblia, vai aprender nada disso. Ele vai aprender como se tornar um arrejadador. A verdade é essa, nua e crua. Eu tive uma experiência, pra você ter uma ideia, quando eu era obreiro, para se tornar um pastor, eles têm certas exigências. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar disposto, tem que ser submisso. Você vai ver muito isso na Universal, chamar o pastor de Senhor, vê-lo como o Senhor, o bispo como o Senhor dele. Então, você vai ver muito isso. Você vai ser observado, vai ser feita entrevista se ele é de menor, com os pais. Se ele é de maior, ele vai ter que abrir mão do estudo dele, não vai poder estudar mais. Se ele trabalha, ele vai ter que abrir mão do trabalho dele. E quando ele entra, ele passa a se tornar um funcionário da instituição. Eles pedem uma série de exames médicos que ele tem que puxar do bolso dele, eletrocardiograma, eletroencefalograma, pede exames de cabeça para saber se ele... Eu vou falar num termo aqui, me desculpa, não é o mais acadêmico, mais adequado, se ele é maluco, ou se ele vai dar problema. Eles querem certificar de que ele é uma peça que vai ser útil para ser mandado para onde eles quiserem, para ser feito do jeito que eles quiserem. Então, o rapaz foi escolhido, ele tem essa vocação, vamos fazer um teste com ele, bota ele no núcleo para ver se ele traz gente para o núcleo. Aí ele começa a ser testado. Bota ele no núcleozinho para ver se ele faz movimento, aqueles movimentos de campanhas que eles ensinam. Então, tudo isso eles começam a identificar se ele tem o que eles chamam de chamado. Não é um chamado espiritual, uma pessoa que está dedicada à palavra, uma pessoa que tem isso, não. Eles querem saber se ele é uma pessoa que atrai pessoas. Isso para eles é muito importante. Então, traz o jovem passa por uma série de entrevistas internas, pastores regionais e bispos. Quando ele é selecionado, ele é trazido para uma sede e lá ele passa a auxiliar. E, enfim, cada época tem um procedimento. Agora, me parece que estão mudando um pouco porque eles estão deixando de dar o salário do rapaz. O rapaz vive só de alimentação a princípio, os 2 primeiros meses, se eu estiver enganado. Mas até então ele passava a receber um salário mínimo cadastrado, como aconteceu comigo. Você abre conta num banco, se torna um pastor cadastrado e um auxiliar de pastor, e você fica na instituição, à disposição da instituição. Eu, por exemplo, quando eu fui chamado, por ser sobrinho de bispo, e um bispo na época que tinha uma relevância muito grande na Universal, pelo menos no Rio de Janeiro, simplesmente foi uma indicação. Se apresenta lá. Eu me apresentei ao líder e não precisei fazer exame nenhum. Nada. Só fiquei lá entusiasmado. É agora que eu vou pregar a palavra. Agora que na Universal não se chama culto, né? Se chama reunião. Vou fazer uma reunião. Então eu tinha esse desejo. No meu coração tinha. Eu entrei, fiquei numa catedral, num sistema de quartel, que eles chamam de internato, né? Você entra, existe um alojamento, onde ficam os jovens, com beliches, triliches, ali tem horário da comida, horário de tudo. Então é mais ou menos assim, a gente entra e fica subordinado a uma autoridade. Subordinado. O pastor da Igreja Universal, quando ele entra, agora o que eles estão fazendo publicamente? Fazendo o rapaz fazer voto público, tipo um juramento público. Isso é uma total patifaria, uma total... Isso é uma hipocrisia, porque quando eu, depois de alguns anos, saí e me dediquei na investigação, no trabalho jornalístico que eu faço,
A gente vem entender que muitos bispos têm empresas no nome. O próprio Edir Macedo tem um patrimônio muito grande. Ele tem banco, o nome dele. Banco. Macedo tem banco, tem hospital, tem plano de saúde. São mais de 100 empresas ligadas ao grupo da Universal. Mas quando o rapaz está entrando, eles querem que ele faça um voto público que ele entrou para ser uma espécie de... É um cargo espiritual, uma coisa bem espiritualizada, até para servir contra ele num possível juízo. Então, a Universal, e isso acontece muito, e depois a gente pode entrar mais a fundo, fazer com que o auxiliar e o pastor gere conteúdo contra ele próprio. Eu entrei, me tornei um auxiliar, fiquei numa catedral, e nessa catedral você fica fazendo só o trabalho de um obreiro assalariado. Eu dormia lá, tinha que tirar espinho de rosa, que os obreiros sabem muito bem o que eu estou falando, encher vidrinho com azeite, colar envelopes de campanha, cola envelope, enche vidrinho. Obrigado, meu irmão, obrigado. Então você participa obrigado. Você participa daquelas atividades, só que de uma maneira mais intensa, porque agora você é um funcionário. E como funcionário você recebe ordens, você recebe esculachos, né, bronca. O pastor da Igreja Universal, ele é humilhado psicologicamente. Humilhado. Você é humilhado, constrangido, às vezes do pai, da mãe, ele nunca ouviu o que ele ouve lá dentro. Então, o rapaz fica ali, ele acredita que ele ali é o reino de Deus. Se você está apanhando, é pela obra de Deus.